Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. O texto vai continuar, mas o versículo 1 e 2 do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, retratam isso para nós. E é sobre esse temazinho aí do Jesus nada comeu durante esse tempo que nós vamos falar hoje nesse episódio do nosso podcast. Eu convido a você a vir conosco e entender tudo sobre a grande perspectiva bonita que o jejum tem para nós, principalmente nós que estamos vivendo o período da Quaresma. E aí, preparado e preparada para esse tema? Então já sabe, você está no podcast Vamos Juntos! Olá, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com você sou eu, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria recebo você aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de conhecimento da nossa espiritualidade. Bem, gente, começamos mais uma Quaresma, quarta-feira de cinza já passamos aí, estamos na primeira semana da Quaresma, né? Onde nós vimos, inclusive, um trecho desse texto que começou, que abriu aí o nosso episódio de hoje, no período das tentações de Jesus, que foi a grande temática aí do primeiro domingo da Quaresma desse ano, mas como uma forma de auxiliar vocês, de orientar um pouquinho mais, para que vocês tenham um pouco mais de conteúdo, não é? A partir da prática que vocês já têm de vida, que todos nós já temos de vida, com relação ao jejum, por exemplo, nós vamos dar passos hoje para que essa vivência seja ainda mais profunda. Olha só, gente. Período da Quaresma, esse período que nós estamos vivendo, em que nós refletimos sobre a vida de Cristo, sobre os últimos passos de Jesus, para saber se a gente realmente está digno do nosso batismo, se a gente está correspondendo à vida nova que Jesus nos propõe com a sua Páscoa. Todo mundo já vive muito bem tudo isso, já sabe mais ou menos que esse tempo da Quaresma tem esse sentido, não é? Bom, se você ainda não sabe um pouco sobre a Quaresma, te convido a visitar um episódio antigo da gente, do nosso podcast Vamos Juntos, que é o episódio 47, chamado Tempo de Conversão. Estava bem no início, mas é um episódio que tem um tema muito legal. O nome dele é Tempo de Conversão, episódio 47. Ah, eu tô na rádio, não tenho como acessar. Tem sim. Você dá uma olhada depois, tanto no YouTube quanto no Spotify ou na Deezer, enfim, qualquer streaming que você tiver acesso aí, tocador de podcast que você tiver acesso, e dá uma pesquisada. Podcast Vamos Juntos, episódio 47, Tempo de Conversão. Lá é a grande introdução, vamos dizer assim, é o capítulo 1 desse nosso episódio de hoje, a parte 1 desse nosso episódio de hoje, que eu acho que você vai gostar demais, assim. O episódio lá vai tratar sobre o tempo de conversão, que é esse tempo da Quaresma que nós estamos vivendo, né? E dentro das minhas muitas pesquisas que fiz, a gente vai falar um pouquinho da história aí, mais aprofundadamente, do que vem a ser esse tal desse jejum, que é uma prática aí da nossa igreja, e vamos dar uma pesquisada em vários pontos interessantes sobre eles. Então, vamos embora. O jejum é um dos métodos de cura mais antigos da história humana e ele tem sido parte da prática de quase todas as culturas e religiões da Terra. E sempre que a gente fala de jejum, alguém pode já pensar assim, meu Deus, fome? Pois é, a resposta em relação a isso é não. O jejum não é somente você passar fome, porque a fome mesmo é a ausência involuntária de comida. Isso não é previsto nem é controlado. As pessoas que passam fome não têm ideia de quando vão fazer a próxima refeição. Essas pessoas que estão em insegurança alimentar, né? O jejum, no entanto, é a abstinência voluntária de comida por muitos motivos, inclusive motivo espiritual, tal qual estamos vivendo na Quaresma. Mas também tem gente que pratica o jejum por questão de saúde, de emagrecimento, enfim.
O jejum pode ser feito por qualquer período de tempo, pode ser por horas ou por vários dias, por exemplo. De certa forma, o jejum faz parte da vida cotidiana. O termo café da manhã, por exemplo, é a refeição que quebra o jejum, que fazemos todos os dias. Como uma tradição de cura, por exemplo, o jejum tem uma história muito longa. Hipócrates, por exemplo, que viveu entre 460 ou 370 a.C., mais ou menos, é considerado o pai da medicina moderna. Ele utilizava entre os tratamentos que prescrevia e defendia o jejum. Em um dos seus escritos, ele dizia que às vezes, quando você come quando está doente, você está alimentando a sua doença. Gente, a medicina antiga, né? Mas o jejum, de certa forma, também tem questões muito positivas para a nossa saúde, tá? Fisiologicamente, a gente pode ir entendendo o jejum assim. De certa forma, ele pode ser considerado até um instinto. Tanto que quando a gente está doente, a gente nem come direito, né? Os gregos também, a falar em Hipócrates, né, acabavam acreditando que o jejum melhorava as habilidades cognitivas, as habilidades do pensamento. Pensa a última vez que você comeu uma grande refeição, por exemplo, no Natal. Você sentiu mais energia e mentalmente ficou mais ativo depois de comer tanto? Ou em vez disso você sentiu um pouquinho sonolento, um pouquinho lento, depois do almoço dá aquele soninho, né, gente, quando a gente come bem? Por isso mesmo, quando a gente come bastante, o sangue é desviado para o nosso sistema digestivo para poder lidar com o enorme fluxo de alimento, deixando menos sangue para a função cerebral. E aí por isso que o jejum faz o oposto, deixando o sangue ainda mais ativo no cérebro. O jejum, para fins espirituais, é praticado em quase todas as religiões do mundo. Jesus, Maomé, Buda, tantos outros grandes homens, grandes nomes, vamos dizer assim, das grandes religiões, compartilharam uma crença comum no poder do jejum. É por isso que o jejum ele também faz parte de um campo, como é que a gente pode dizer, de purificação nosso, que é uma das práticas que a gente tem vivido aqui na Quaresma há séculos e séculos dentro da igreja. Mas numa perspectiva mais espiritual, mais litúrgica, como é que a gente encara o jejum, né? Bom, na pedagogia da igreja, há tempos em que os cristãos são especialmente convidados a uma prática de penitência. Por exemplo, na Quaresma, que é o tempo que a gente está vivendo, e em todas as sextas-feiras do ano também. A penitência é uma expressão muito significativa da união de todos os cristãos ao mistério da cruz de Jesus. Por isso que a Quaresma, enquanto o primeiro tempo de celebração anual da Páscoa, e a sexta-feira, enquanto o dia da morte do Senhor, sugerem naturalmente a prática da penitência. E essa penitência que a gente pode viver é justamente a do jejum e da abstinência. O jejum é a forma de penitência que consiste na privação de alimentos. No entanto, como a gente disse, de maneira voluntária. Na disciplina tradicional da igreja, a concretização do jejum fazia-se limitando a alimentação diária a uma refeição só, embora a gente não excluísse que pudesse ser tomado como alimento ligeiro, ou seja, alimento rapidinho, um pouquinho, nas outras refeições, como de manhã, né, e à noite. Já a abstinência, por sua vez, consiste na escolha de uma alimentação simples e pobre. Para concretizar bem essa privação, né, essa abstinência, a igreja começou a fazer a opção de se abster de carne, orientar o povo que não coma carne. E é muito interessante, inclusive, a gente manter essa abstinência da carne, particularmente nas sextas-feiras do tempo da Quaresma, mas durante o ano todo. No entanto, a gente também pode se privar de outros alimentos e bebidas, sobretudo os mais requintados e mais caros, ou de especial preferência de cada um. Então, se você gosta muito daquele milkshakeão de morango como eu, você pode buscar fazer uma abstinência dele nesse tempo de Quaresma e pensar assim, quantos milkshakes normalmente eu tomaria nesse mês? Quanto é que custa cada um deles? Somando tudo, quanto é que ia dar? Então eu vou pegar esse dinheiro que eu não vou comprar desses milkshakes e aí eu posso ajudar os pobres com isso, né? Posso, por exemplo, entregar no Domingo de Ramos,
né, na coleta pro Fundo Nacional de Solidariedade, olha, seria uma coisa muito bacana, hein? Que tal pensar sobre isso? Mas, devido a algumas condições de evolução social, né, com relação à alimentação, aquela concretização da carne pode não bastar para praticar a abstinência como realmente uma prática de penitência. Então, no entanto, é interessante que a gente tenha em mente que, além de se abster da carne, é interessante que durante esse tempo da quaresma a gente se alimente de um jeito mais simples, né, com a renúncia ao luxo, ao esbanjamento, que as nossas refeições não sejam tão elaboradas assim, tão chiques, né? Só desse jeito que a abstinência e a privação realmente vai visitar o caráter penitencial que precisa ter nesse tempo de quaresma, nesse tempo da quaresma. Tá bom? Bom, o jejum e a abstinência são obrigatórios para todos nós cristãos, principalmente na quarta-feira de cinzas, que nós já vivemos, e na sexta-feira santa, tá bom? A abstinência, no entanto, é obrigatório no decurso do ano todo, nas sextas-feiras que não coincidam com algum dia que seja de solenidade. Então, por exemplo, se o dia da Imaculada Conceição cair numa sexta-feira, então a gente não faz jejum nessa sexta-feira, porque vai cair no dia de solenidade. Mas em outros dias é interessante que realmente se faça a abstinência de carne, né, nas outras sextas-feiras do ano, tá bom? Isso é a orientação da igreja e tem o sentido, né, da gente se aproximar um pouco mais da realidade difícil dos nossos irmãos e irmãs que estão privados dessa alimentação e que talvez reforcem em nós aquela prática de Cristo de que nem só de pão vive o homem, mas de que também a gente pode viver, né, da palavra de Deus. Enfim, vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Bom, gente, a questão da abstinência é obrigada aos fiéis que tenham a partir de 14 anos. Então, até 13 anos ali, você pode tranquilamente fazer a sua alimentação com carne na sexta-feira. Mas a partir dos 14 anos para lá, é interessante se abster, pelo menos nas sextas-feiras, de carne, tá bom? O preceito de jejum, por exemplo, tá para todo mundo a partir dos 18 anos até os 59. Então, quem tem de 60 anos para lá não é obrigado a fazer jejum, ok? Ah, mas eu quero. Consulte seu médico, tá bom? Para você não inventar de fazer jejum e depois aí ficar desesperado em cima de uma cama, doente, a gente nunca sabe, né? Então, quem tem mais de 59 anos está dispensado do jejum, tá bom? Não precisa fazer, mas se liguem aí se quiserem fazer, que isso seja orientado ali, seja acompanhado por médico, tá bom? Quem tem menos de 14 anos, é bom que seja orientado pelo padre, por seus pais também, dependendo do seu catequista, né? Como fazer um sentido de penitência, né? Um sentido mais interessante aí de algumas fórmulas penitenciais que não sejam diretamente a coisa do jejum, tá bom? Porque é um período em que a pessoa está desenvolvendo sua cognição, desenvolvendo seu corpo, e aí se privar de alimento não faz bem, né, para isso. Claro que também exagerar não é bom, né? Mas, enfim, uma justa medida, a alimentação saudável, principalmente nos primeiros anos de vida, é fundamental. Vamos continuando? Acho que esse guia prático aí que eu passei para vocês já é uma orientação bem interessante para a gente viver o jejum, né? Sabendo que a partir dos olhos da fé, né, nos aproxima da realidade penitencial que nós precisamos viver, lembrando de quanto nós erramos, dos pecados da humanidade, né? E aí essa prática penitencial de entender que de fato a gente não é tão bom assim, que a gente precisa dar uma melhorada. Então essa mão na consciência que a gente coloca a partir do jejum é uma coisa, e da abstinência, é uma coisa muito interessante de se viver e de se fazer. E tem um artigo muito bacana que eu encontrei lá atrás, assim, que é muito legal, que fala sobre jejuar de comida e alimentar-se da Bíblia. É um artigo de Thomas Reese, que é ex-diretor-chefe da Revista Americana dos Jesuítas nos Estados Unidos, e ele é autor de vários livros, enfim, é uma pessoa muito aprofundada, um grande teólogo, e com certeza a tradução desse artigo é do nosso querido amigo Moisés Bardelotto, que é um grande comunicador aqui do Brasil, e nós vamos esmiuçar esse tema aí do jejum para que todo mundo possa vivê-lo bem. Vamos embora então? Todo mundo preparado? Calçou aí sua sandália, o seu tênis? Então vamos caminhar, vamos juntos entender aí esse tema tão legal que é do jejum. Partiu!
Do que você está abrindo mão nessa quaresma? É uma pergunta que muitos católicos dirigem uns aos outros nessa época do ano. Abrir mão, entre aspas, geralmente se aplica à comida, de acordo com a antiga prática do jejum. Nós, modernos, descobrimos que a ideia do jejum também pode se aplicar a hábitos, como televisão ou mídias sociais. O jejum é visto como uma maneira de fazer penitência pelo pecado, assim como estar unido a Jesus, que passou 40 dias jejuando no deserto. Isso nós lemos lá no início do nosso episódio de hoje. A prática do jejum durante os 40 dias da quaresma costumava ser obrigatória para os católicos, que não podiam comer entre as refeições. Além disso, o café da manhã e o almoço juntos não deviam somar mais do que uma refeição principal. Embora esse tipo de jejum diário não seja mais obrigatório, ele é bastante encorajado. E olha, particularmente, digo a vocês, é bem interessante de se viver. É claro que deveríamos dar prioridade a abrir mão daquelas coisas que não deveríamos estar fazendo de modo nenhum, como cigarro, drogas, pornografia, comer besteira demais, os fast foods que a gente tem por aí, muito álcool, etc. Fazer algo, em vez de abrir mão de algo, também é uma opção. Atividades físicas regulares, para muitas pessoas, inclusive eu, acaba sendo uma penitência. As regras medievais para o jejum tinham o efeito de forçar as classes altas a comer como pessoas pobres, que, em comparação, estavam sempre em jejum. Então, se você realmente quiser entrar no espírito da quaresma, tente sobreviver com aquilo que pode ser comprado com o vale-alimentação do mês, por exemplo, de um operário qualquer, de um trabalhador qualquer. E acabe dando aquilo que você poupar aos pobres. Outra forma de atualizar a quaresma às necessidades próprias do século XXI seria um jejum, por exemplo, de carbono. Se todos nós reduzíssemos o nosso consumo de carbono durante a quaresma, isso não seria apenas uma boa penitência, mas também ajudaria muito o planeta. Da mesma forma, muitas igrejas estão incentivando seus membros a abrir mão do plástico durante a quaresma. E olha, tem tudo a ver com o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? Acho que seria talvez uma boa ideia vocês pensarem num jejum assim, mais ecológico. O que vocês acham, hein? O jejum é apenas um modo de observar essa antiga tradição. Você também pode optar por se alimentar com a palavra de Deus. As leituras litúrgicas diárias da Sagrada Escritura, durante 40 dias antes da Páscoa, foram escolhidas especialmente para a formação dos catecúmenos. Quem são os catecúmenos, né? Essa palavra, inclusive, está aparecendo muito nas missas. Então, você que escuta o podcast Vamos Juntos, viu? Quando for ler, pelo amor de Deus, não é catecumeno, não. É catecúmenos. Preste atenção no acento agudo aí. Estou dizendo isso por algumas coisas que andei vendo. Bom, para a formação dos catecúmenos. Bom, quem são os catecúmenos, né? São aqueles que queriam se tornar cristãos e estavam num processo de catequese para serem batizados, né? Aqueles adultos, né? Que antigamente o batismo não tinha com crianças, né? Era mais com pessoas adultas. Hoje em dia que as crianças são batizadas e tal. Bom, mas antigamente os 40 dias, né, de jejum e de preparação e de leitura da palavra de Deus era para as pessoas que eram catecúmenos. E agora a gente já sabe o que é. Esse povo estava se preparando para ser batizado na Vigília Pascal. É por isso que durante a Vigília Pascal, quem vai no sábado de Aleluia, né, vê lá a bênção da água, do círio, né, sendo mergulhado lá. E geralmente em comunidades que são muito ativas, tem algum adulto ou alguma adulta que vai ser batizado nesse dia, né, e é muito bonita a missa. E aí, nesse tempo de preparação, os catecúmenos eram convidados a irem à catedral todo dia, onde o bispo explicava para eles a fé usando as leituras das Sagradas Escrituras. Muito massa, né? Em um certo sentido, essas leituras foram colocadas no catecismo original da Igreja Católica em uma época anterior à alfabetização, que era para todo mundo. E aos livros também poderem serem produzidos em massa. Então foi antes desse tempo aí. Elas são uma coleção das principais passagens da Sagrada Escritura. Para aqueles que já são batizados, como nós, elas são então um curso de atualização
sobre o que significa ser verdadeiramente um cristão. Esse tempo muito legal da Quaresma traz leituras, gente, todos os dias, muito maravilhosas. Então, se você ainda não está acompanhando diariamente a liturgia, mesmo que não dê para ir à missa, mas pelo menos lendo os evangelhos, as leituras do dia, por favor, faça isso, alimente-se desse tempo de Quaresma, das leituras que são muito maravilhosas. Idealmente, a melhor maneira de ouvir essas leituras seria mesmo participar da missa, né, durante a Quaresma, todos os dias. Mas, como a gente sabe que isso não é possível, né, procura mesmo, do jeito como der, fazer aí uma leitura do Evangelho do dia. Gente, em todo canto tem, tá? Em todo canto tem. Não tem agonia, não. Então, se você não tem muito costume de ler a Bíblia, talvez seja interessante, até como uma forma de prática, assim, de jejum, vamos dizer assim, deixar de consumir outras coisas e passar a ler mais a palavra de Deus nesse tempo da Quaresma. Inclusive, como esse artigo que a gente está utilizando aqui para se basear no nosso podcast de hoje, ele é um artigo estadunidense, ele vai falar que a palavra em inglês para Quaresma, Lent, significa primavera, um tempo de renovação e de um novo nascimento. Junto com os sacramentos, são as escrituras que nos renovam e dão nova vida à comunidade cristã. Quer você leia ou a ouça, a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Isso é algo que pode ser feito na Quaresma de um jeito ainda mais profundo. E fala sério, legal ou não? Esse texto que a gente acabou de escutar, eu falei para vocês o autor, falei para vocês o tradutor, mas eu não disse onde eu encontrei, né? Encontrei no Instituto Humanitas Ensinos, que é o site ihu.unicinos.br. Lá tem um monte de artigo legal, inclusive esse que eu li aí quase todo para vocês. E expliquei também algumas coisas, dei algumas intervenções. Gente, é muito bacana. Nós aqui hoje contamos muito sobre a história do jejum. Aí depois atualizamos com esse artigo muito maravilhoso e eu espero que você tenha se inspirado aí em consumir um pouco mais da palavra de Deus e a viver um jejum talvez mais ecológico, já que a gente falou tanto da campanha da fraternidade como a gente faz todos os anos, mas esse tema aí que para mim particularmente é muito caro, muito importante, que é o tema da ecologia integral. Acho que vale a pena essas dicas todas que nós deixamos aí com vocês. E você pode, talvez, com seu grupo de amigos, pensar uma proposta de jejum comunitário, quem sabe? Por exemplo, se você está na sua turma, com, sei lá, sua sala de aula, por exemplo, você pode combinar com seus amigos que forma de jejum a gente pode fazer juntos. Que coisa que a gente fazia demais que talvez fosse desnecessária, sabe? E que a gente pode cortar aqui. Ou, por exemplo, a própria questão ecológica mesmo, né? Se vocês vão sempre na cantina comprar alguma coisa e aí vem aquela coxinha no plástico, né? Então evita, sabe? Pede para colocar num guardanapo de papel e aí você pegar no papel no lugar de ficar no plástico, né? Já é menos um plástico para ser jogado no lixo, pelo menos por vocês, né? Ou então vocês pensarem em alimentos mais saudáveis, quem sabe, para comer na hora do lanche, né? Evitando aí o tipo de comida que seja um pouquinho menos saudável, não é? Vocês podem pensar também dentro da própria sala de aula, né? Com a galera da turma, como evitar mais os descartáveis, por exemplo, né? Pensar naquelas garrafinhas que todo mundo está usando agora e que de fato elas substituam de vez esse material, né, descartável, porque a gente às vezes usa uma vez, gente, e vai virar aí lixo por 400 anos, que vai entrar dentro dos organismos dos animais que a gente vai comer depois e vai entrar na gente também, vai para a água da gente. Quer dizer, vamos parar de produzir lixo, que é a melhor forma da gente ser ecológico, sabe? E aí talvez começar aí com algumas práticas assim de jejum ecológico. Eu acho que pode ser uma coisa muito bacana, além do jejum tradicional, se você tiver logicamente idade, né, e possibilidade de fazer. Tudo bem? Bom,
Era isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, da temática do jejum nesse tempo da quaresma. Se preparem para os próximos episódios, porque nós vamos também trabalhar as outras grandes palavras de ordem, né, dessa quaresma, que ainda faltam, que é a oração e a caridade. E eu espero encontrar vocês com saúde, bem e jejuando, dando um testemunho bonito, né, de um jejum com um propósito, né, bacana, que possa melhorar aí a sua vida e a vida do mundo à sua volta, tá bom? Deus espera por isso e nós ficaremos bastante contentes de saber que vocês estão vivendo assim. Se vocês quiserem deixar nos comentários aí, tanto do vídeo no YouTube, como também compartilhar com a galera esse nosso episódio, falar dele, né? E deixar aí uma sugestão de jejum para esse tempo da quaresma, vai ser muito legal a gente poder ver isso daí, tá bom? Então eu espero contar com a sua presença na próxima semana do nosso podcast. Espero mesmo que você chame mais uma pessoa para escutar, para acompanhar a gente aqui nesse mesmo horário da sua rádio, aqui nesse mesmo dia que está saindo esse streaming. Toda semana sai episódio novo e com certeza muito bacana, muito legal, né não? Um abraço, fiquem com Deus, uma ótima quaresma para todo mundo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos aí na próxima semana com mais um episódio do meu, seu, nosso podcast. Vamos juntos! O podcast Vamos Juntos é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.